cresce ouvindo que precisa ensinar os nossos filhos a serem alguém na vida. Mas alguém como? Alguém preparado para qual mundo? Porque o mundo que a gente conheceu já não existe mais. Hoje as crianças aprendem a deslizar o dedo na tela antes mesmo de aprender a amarrar o cadarço. Elas têm acesso a mais informação do que qualquer geração anterior. Mas ao mesmo tempo, enfrentam mais ansiedade, mais comparação, mais pressão por desempenho. A sensação que fica é que ser mãe atualmente é viver em constante dúvida, mesmo cercadas de tantas informações. A gente ouve falar sobre as habilidades do futuro. Pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional, autonomia, resiliência. Mas como é que se constrói isso na prática? Como a gente vai ensinar empatia num mundo tão acelerado? Como ensinar paciência numa era tão instantânea? Como ensinar propósito quando tudo parece tão urgente? Talvez a grande verdade seja que educar nunca foi tão complexo e, ao mesmo tempo, nunca foi tão essencial. Hoje a gente quer olhar para a educação não como cobrança, mas como uma construção. Nesse episódio a gente quer conversar e refletir muito sobre crianças do século XXI. Quais habilidades realmente importam? Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Teresa. E esse podcast é Coisa de Mãe. E para essa conversa super importante, a gente recebe a nossa plateia amada 1001, que hoje está cheíssima e maravilhosa, a minha amiga, empresária, que compartilha reflexões sobre maternidade, valores, educação, criação, mãe do Luca, da Isabela e do Rafael, Carol Célico, e a psicóloga e doutora em educação, que dedica sua trajetória ao estudo do desenvolvimento humano e da formação infantil, a mãe da Melissa e do Ian, Cecília Antipoff. Acertei. Bem-vinda! Sejam muito bem-vindas! A conversa vai ser maravilhosa, que a gente tem uma geração de filhos aqui. Tem a Carol com um intervalo de 13 anos no meio do caminho, né? Um pequenininho. E aí a Cecília, a doutora, tá ali no meio do caminho também com 4 e 6, né? Os seus filhos? 10 e 7. 10 e 7, é isso. A Carol com 2, 10 e 7, daí tem já o Luca. 15 e 18. 15 e 18. A gente tem aqui, ó, passar por todas as Nossa gerações. plateia também eu vou te falar, tem muita história aí para contar e muitas gerações também na plateia. Mas vamos começar pelo começo, doutora. Quando falamos de habilidade do século XXI, do que exatamente a gente está falando? É diferente do que sempre foi, né, o essencial da infância? Quando eu escuto vocês falando, né, dessas demandas e quando vem essa pergunta, eu queria trazer algo para a gente refletir aqui. Somos todas mães, né? O mundo está muito complexo, está muito desafiador, muito acelerado, mas o que eu venho trazendo é que o essencial, ele é muito simples, né? E cada vez está mais difícil a gente viver o muito simples, pelas demandas absurdas que a gente tem no cotidiano. Quais são as habilidades mais importantes e mais fundamentais? Vamos pensar aí no início, né, da vida da criança, na primeira infância até os 6 anos. Isso não é aprender uma arte marcial. Pode ser legal, pode ser maravilhoso, mas é aprender a ser quem ela é aprender a se expressar, né, é aprender a se colocar no lugar do outro, é aprender a criar, a inventar com o próprio corpo, com o brinquedo, é a criança poder ser, né? Quando vem essa pergunta, como que a gente faz para a criança ser alguém? Ela já é tudo que ela precisa ser, né? E a gente precisa parar para rever esse percurso aí, porque eu vejo uma geração de mães e pais extremamente apressada, né, ansiosa. Então a gente tem que ter calma, né? Porque o que a criança precisa é de se sentir amada, pertencente, e ela tem que sentir que ela faz parte. Isso é o mais importante da primeira infância. É a sua filhotinha de 4, a sua de 4, de 3, né? De 1 ano e 9, né, Carol? Mel e Ian. É que eles cresçam sentindo, eu sou visto pela minha mãe, pelo meu pai, seja eles estando juntos ou não. Eu faço parte, eu sou amada. Essa é a estrutura. Eu gosto de usar a metáfora da construção de uma casa, né? Para a gente construir uma casa, eu não começo subindo as paredes, concorda? Tem que ter uma estrutura. E a parte da estrutura, ela demora mais tempo do que subir a parede. E as pessoas estão com pressa de subir parede. Como que a gente constrói isso, né? É com conexão emocional, é com escuta. E aí eu quero dar vários exemplos aqui também práticos, né? Mas o que a criança precisa nessa primeira infância, ter certeza que ela é amada, que ela é vista, que ela pertence. Que ela é ouvida. Porque essa potência interna, né, esse abastecimento interno,
é o que vai possibilitar que as paredes subam muito rápido lá na frente. A gente não tem que apressar, né? Então, o que é mais importante, Cecília, na primeira infância? É a gente abastecer os nossos filhotes emocionalmente e entregar para eles um repertório de comunicação, como eu me sinto, o que eu não gostei, por que eu não gostei. É a gente construir limites, obviamente, mas com muito acolhimento e com uma referência do porquê isso não pode, tudo bem você sentir que não pode fazer isso, né? Então, acho que a gente pode começar por esse lugar. A Tayla trouxe, né, no início do episódio, né, que eles aprendem a rolar a tela antes de amarrar o cadarço. E eu gosto sempre de trazer que não são só eles, a gente também hoje, minha mãe não tinha celular na mão enquanto ela estava comigo em casa, né? Então eu acho que é um adoecimento generalizado, né? Os Até porque pais eles são nossos espelhos, né? Exatamente. Então, cada vez mais a gente entende, né, esses números absurdos que a gente vê de abuso das crianças aí expostas online, né? Como que abusadores chegam até os nossos filhos e tal. Muito é porque às vezes a gente está rolando a nossa própria tela, né? Então eu acho que a gente precisa começar do começo a conversa, né? Porque conexão, né? Eu amo isso que você trouxe do ser alguém na vida. Como a gente vai dizer isso para um filho? Ele já é, né? Isso. Eu amei essa sua colocação. Então eu acho que a gente tem que se reeducar primeiro, né? E entender o verdadeiro valor, mas também não esquecer que a gente vive num contexto que, se a gente for olhar para o Brasil inteiro, são poucas as mães que conseguem ter esse tempo durante a semana, às vezes estão fazendo jornada dupla, jornada tripla. Então, difícil, né? Como é que faz? É por isso que a gente está fazendo esse episódio, para a gente tentar aprender um pouco, passar para os nossos telespectadores. Porque eu acho que assim, muito se fala do tempo de qualidade, né? Eu acho que e a gente entendeu que não é só tempo de qualidade, que a gente já ouviu aqui também, que não é só o tempo de qualidade. Sim, às vezes também existe o tempo de quantidade que é necessário, né? Então, é isso, e a gente volta para nossa cabeça, né? A demanda sem fim dessa mãe que com tanta informação sempre acha que está errando. Faltando. Como é para você, Carol? Eu entendo muito essa coisa da qualidade do tempo, porque é o que a gente se cobra, e eu sempre me cobrei muito. Fiquei mais com a Isabela do que com o Luca. Ontem eu não sei o quê. Isso sempre foi um cálculo matemático. Então, assim, se uma avó vinha num dia, a outra avó tem que vir no outro. Se eu fiquei, o pai não ficou, então o pai tem que ficar mais. A gente põe muito, assim, essa matemática, né? Até porque a gente tem agenda, então a gente vê o quanto da agenda a gente ficou no trabalho, o quanto a gente está ficando dormindo, e aí você fala, bom, o que sobra? Principalmente para quem tem mais de um filho, e quem né? trabalha, porque eu falo para elas, eu não sei nem imaginar. É uma matemática o tempo todo. E é isso, então acho que tem essa coisa a qualidade, ela ajuda muito, então tá bom. Então eu fiquei menos com aquele, mas eu fiquei bem ficado. Então, você dá um check ali, para de se culpar um pouco. Eu não acho que tem qualidade nem quantidade, eu acho que cada filho é um. Eu já achei quantidade uma época, depois eu achei qualidade, e hoje eu tô numa fase assim, cada filho é um, cada filho gosta de um estilo de tempo comigo. Com certeza. Então eu preciso me ajustar, e assim, tem momentos que o meu trabalho tá demandando mais. Então, gente, galera, essa semana tá puxado. Segura, aguenta aí firme essa semana, eu também vou aguentar de cá, porque não é fácil para todo mundo, e semana que vem, ou no final de semana, a gente vai se encontrar melhor, ok? Ou, a Bela tá precisando mais de mim esse momento. Como é que eu vejo? Ela começou... Como é que você explica para 1 ano e 8 meses que essa semana tá puxada? Não. Eu não explico, eu só... Entrega a mamãe pra já Deus. volta. A mamãe já volta. A mamãe vai e a mamãe volta. Por enquanto é só isso que ele vai conseguir compreender. Elaborar. A mamãe vai Nem trabalhar sei se porque elaborar. tá complicado, porque a conta, porque isso, porque não tá fechando isso, né? Então, assim, eu identifico pela escola, pelas atitudes, pelo comportamento, porque depois de ter o de 18, acho que você olha o de 18 assim, indo para a faculdade, você fala, pera, o que funcionou, o que não funcionou? Sim, eu quero ouvir muito. E aí você tem um pouquinho desse parâmetro. Vem do futuro contar pra gente. Mas aí, mas também era uma outra só por geração, essa sua né? fala, já me identifico uma mãe muito atenta. Porque até pouquíssimo tempo, foi até a Ivana que virou para mim e falou assim, mas calma, o que o Chico gosta? Como é que ele é? E a TT, ela falou, então, o Chico precisa de outra coisa. Aí eu, não é a mesma coisa da atenção da Nana? Não, o Chico
precisa de... Que você sente que você se acalma, ele é mais calmo. Ele não precisa da mesma coisa que você faz. E eu pô, tento muito dar o meu melhor. Eu tô aqui aprendendo, tá? E ainda assim, a gente, às vezes, não tá conectado. A gente não tá prestando atenção. Tudo que você já trouxe, já mostra uma mãe conectada. Pô, não, meus filhos têm necessidades diferentes. E vai mudando, cada fase muda. Ou quando você observa, já um pouco fora, que alguém tá precisando mais de você. Quando eles, assim, é igual. O Luca, com uma idade, a Bela e o Rafael, quando eles precisam de mim, eles estão nervosos, eles estão impacientes, eles estão irritados, eles estão com pavio curto. Isso quer dizer que eles estão precisando de mim. E assim, não adianta jogar para o pai, para a avó, para a babá, para a atividade, para... Ai, a escola não está dando conta. Tá tendo um problema na escola? Eu sempre trago para mim. Calma, se eu conseguir ficar e dar mais atenção, eles vão melhorar lá. Eu sempre construo aqui, porque eu aprendi assim a não depender de ninguém. Não dá para cobrar do pai, do tio, da madrasta, do padrasto, não dá. Vamos cuidar a gente, o que a gente pode, o que eu posso, e ok, até onde eu posso, e o que eu não consigo e não posso, paciência. That's life, sabe? Assim, é a vida e tudo bem. Acho que essa maturidade de também entender que a gente não vai dar conta de tudo e vai dar tudo certo. Então, quando eu vejo que eles estão com problema, às vezes a Isabela está com problema com uma amiga na escola, a menina, né? Aí faz fofoca de uma com a outra, aí a briga, porque é o menino que gosta, que o outro não gosta. Mulheres, né? A gente sabe como é que é. Então, eu já vejo que também pode estar precisando, ela precisa se acalmar, ela precisa se dar valor, ela precisa de mais autoestima e eu vou conseguir construir isso com ela. Eu vou ajudá-la a construir essa autoestima que está faltando para ela se valorizar e tentar sair dessas confusões. Ou não está indo bem na escola, não está focando tão bem, está irritado, está pensando em outras coisas, porque eles estão preocupados com muita coisa. Então, também, mesma coisa, quando a gente trabalha muito segurança, autoestima, eu sinto que é a base de tudo, que é a hora que eu consigo reverter mais positivamente para os externos deles, entendeu? Então, para relacionamento interpessoal, para a escola, para qualquer coisa que eles precisam, para desenvolvimento. E esse momento da autoestima, eu acredito que é algo que a gente vai construir, a gente mãe com eles, mostrando assim... O Rafa, hoje eu estava indo levar ele, inclusive ele está na adaptação da escola, eu me identifiquei muito com o seu vídeo, né, que eu assisti hoje de manhã, que você falou da adaptação. E é um processo mesmo, um dia vai melhor, um dia não vai tão bem. E ele entrou no carro, música, mamãe, música, tá bom. Aí pus a música. Aí quando eu pus para botar, sei lá, que eu fui ver, o celular estava naquele aparelho que fica assim no ar-condicionado. Aí eu fui apertar, assim, ele enxerga o celular. Eu fui apertar para ver uma mensagem. Eu ia falar com o Eduardo, ligar para o Eduardo para ver se ele ia pegar, porque eu ia vir para cá. Aí ele, não, mamãe, não. Tipo, desesperado de você tirar a música. Não, porque eu ia dar atenção para outra pessoa e não para ele. E aí não, Rafa, mamãe só vai falar com o papai. Eu não mexi em mais nenhuma mensagem. Falei com o Eduardo rapidinho, desliguei. E falei, tô com você hoje, filho. Porque ontem também eu fui bate e volta no Rio, viajar, trabalho, não fiquei com ele. Então, eu já sei que ele tá com saudade. Eu já sei que ele precisa mais de mim hoje. Então, hoje eu vou me organizar para tentar cancelar alguma reunião para chegar mais cedo em casa. Não chegar no horário que eu sempre chego, porque eu sei que ele vai precisar mais de mim hoje. Então, acho que essa condução de tentar equilibrar o dia após dia, sabe? É maravilhoso isso que ela traz também, né? Da autorresponsabilidade. Porque também vejo, assim, acho muito comum... E até quase um método de salvação, a mãe que está sempre muito culpada, a gente acabar culpando alguma outra coisa, né? Então, você culpa, às vezes até o amiguinho que não foi legal com seu filho, você culpa sempre o externo, ou você culpa alguma situação, né? Eu passando por uma separação, então eu culpava uma situação que era inerente para qualquer... E aí é muito lindo isso, e eu estou muito nesse movimento de trazer a responsabilidade para mim e entender o quanto é importante mesmo eu estar centrada e bem, né, e tranquila, porque sou a responsável por essa regulação, por essa autoestima, isso virou o maior propósito da minha vida. E como eu olho para trás, às vezes, e enxergo momentos, desafios com sono, desafios... E muito vem a roupinha da culpa de num lugar, nossa, isso pode ter sido fruto de uma angústia que eu vivia naquela época. Eu achava que o sono, que era a música, o escuro, o breu, a rotina do sono, nananã, mas
olha pra trás e vê, tô até arrepiada, até me emociono, mas assim, vê como você tava angustiada ali naquele, vê como tava difícil pra você. Quem olhava de fora, você tava fazendo o que tinha que ser feito com a sua filha, você tava minando ela na hora, a rotina de sono, a janela de sono, mas como você tava por dentro, você, E mãe, eles sentem muito, né? pra operar, tô toda arrepiada. Então, eu acho que isso é um caminho muito bonito, né? Quando a mãe entende, que é quase, é muito poderoso, né? Do tipo, é nossa responsabilidade, né? Fazer com que eles sejam fortes, né? Independentes, A base da autônomos, casa, né? que é o que você trouxe no começo, Mas né? aí eu queria trazer algo para a gente refletir também, cuidar da gente enquanto mãe, né? Para a gente olhar para a humanidade que nos habita. E os nossos filhos não precisam que a gente seja Sempre foi. emocionalmente perfeitas. Sim. Aliás, se tem algo danoso para uma criança, é estar diante de um adulto que se coloca como emocionalmente perfeito, implacável. Isso é danoso, porque é algo inalcançável, é uma referência irreal. Mas os nossos filhos precisam e merecem que a gente seja emocionalmente honestas. Então, não é para a gente levantar aquela bandeira de eu vou estar sempre bem para cuidar. Não estaremos, né? A gente vai ser atravessado por um monte de situação que a gente tem controle, que não tem controle, mas que a gente vai estar... É o máximo ver isso na carinha deles. Eu vivo isso muito diariamente, de uma forma espontânea. Sim. Tipo, eu contei a primeira vez quando eu pedi desculpa pro meu filho pela primeira vez, a carinha dele. E aí, esses dias, minha cabeça não tá boa, desculpa eu te interromper, porque eu queria aproveitar o gancho. O que foi que a gente fez que eu falei assim, mas a mamãe também erra. E a carinha dele falando, hã? Tipo assim, aí mamãe erra, todo mundo erra, nós somos humanos, todo mundo erra. O importante é a gente entender que errou e tentar não errar de novo. Perfeito. Mas a gente e tudo agora ele fala, alguma coisa que acontece, errei, mamãe, mas o que aconteceu de errado? Cara, é muito legal você ver ele descobrindo. Emocionalmente honestas. E quando eu choro, ele fala, tô triste, ele, de olhar e me reconhecer, você tá triste, mamãe tá triste hoje, por quê? Por causa disso. Ah, tá bom, mamãe não fica triste não. Enfim, e ver que eles realmente, né, eles começam a entender todos esses sentimentos que a gente também tem, né? E a gente precisa passar para os nossos filhos a nossa autenticidade, né? Então, por exemplo, Carol, você foi para o Rio ontem, ficou pouco tempo, hoje está aqui trabalhando, pouco tempo com um, com o outro. Como que a gente cuida disso na prática? Eu jogo no ventilador, eu falo, filho, vem cá, até com de 1 ano e 9 meses, até com um bebê. Né, a Mel, quando tinha cólica, e eu estava chorando junto com ela, eu falava, filha, tá difícil, mas isso vai passar. A mamãe também não tá bem, o que você tá sentindo chama cólica, mas vai passar. Filho, o coraçãozinho apertou de saudade da mamãe, a mamãe agora voltou. Agora a gente vai ficar junto. Amanhã você vai para a escola de novo, mas agora você tá com a mamãe. E eu falo do bebê até o de 18, 19, 20, 30 anos, eu sento, né? Eu vou olhar nos olhos, eu vou falar. Vai acontecer isso, eu antecipo. E aí, se o filho não achar legal, por exemplo, eu vim para cá, sou de Belo Horizonte, deixei os filhotes lá, 10 anos e 7 anos, já são maiores. Mas o Ian falou, mamãe, eu não queria que você fosse. Eu não queria que você fosse. Eu olho para ele, primeiro eu vou sentar, eu vou abrir a cadeirinha de praia, gente, junto com a dor dele. Filho, você queria que a mamãe ficasse com você, porque é gostoso. Seu coraçãozinho aperta quando a mamãe viaja, eu te entendo, o meu também, eu fico com saudade. Primeiro eu vou gastar um tempo, que não é gastar, é investir. Dando nome, validando, depois eu pego minha cadeirinha, eu fecho, falo, mas olha só, você vai ficar com a vovó, você vai encontrar com o papai, vai para a escola e eu vou chegar de noite. E quando eu chegar, a gente vai ficar junto, eu vou te abraçar. E aí eu vou trazer o foco para algo positivo, para uma construção, mas eu preciso validar. Eu vejo o mundo adulto numa pressa, a criança chora, não precisa chorar. Quem disse? Mas a gente teve uma educação assim, né? Então é pra gente... Nossa geração. Não, e até hoje. A gente bebeu vários levanta, amigos que eu vejo falando, não foi nada, principalmente se o filho é menino. Não foi principalmente nada, se o filho é menino. Vai, levou. Não foi nada. Eu falo, gente, como não foi nada, deve estar doendo muito. Sim. E a gente tem que falar da gente. Outro dia o Ian me chamou para brincar. No final do dia eu falei, filho, eu não tenho isso para te entregar. Isso é ser emocionalmente honesta. Eu tô cansada, mamãe não tá bem hoje, eu preciso descansar, eu não consigo brincar. Mas a gente pode ficar junto aqui. Você faz um desenho, você brinca enquanto eu fico aqui do seu lado. Mas brincar,
porque ele queria que eu corresse, brincasse de pique-esconde. Eu até poderia fazer esse esforço, mas seria mentiroso e eu não topo mais esse lugar, sabe? Eu entendo que para os nossos filhos isso é potência. É eu dizer para eles como eu estou e eu não vou me violentar, né? Obviamente que se eu estou vivendo isso todo dia, aí eu preciso de ajuda, eu preciso eu ia falar isso, que pode virar uma... Assim, você tá falando, eu falaria, nossa, todo dia eu tô exausta, então só falar que a gente ter esse discernimento cuidar, de, né, olha, hoje eu tô no meu limite do limite, eu não vou me desrespeitar, e vou ser honesta. Filho, eu entendi, eu vou abrir a cadeirinha de praia de novo, eu entendi. Você queria a mamãe para brincar com você, mas hoje eu não tô bem. Fecha a cadeirinha de praia, mas você pode brincar de outras coisas. Agora, se é recorrente, né? Aí é autorresponsabilização. O que eu preciso fazer para que a minha rotina seja mais leve, para que eu esteja mais inteira? Não, mas eu acho que a autorresponsabilização, ela entra até nesse lugar de eu ser honesta com o que eu tô sentindo. Esse foi o comparativo, porque eu trouxe ali muitos anos em que eu tava performando, fazendo o que deveria ser feito e não... nem me dando o direito de enxergar tudo que eu estava passando por dentro, né? Hoje, quando eu digo da autorresponsabilidade, e é você fazer isso no seu dia melhor e no seu dia pior, de olhar para ela com essa honestidade mesmo que você trouxe, às vezes, e dizer, putz, de você poder ser você também, e não só a sua criança ser ela, entendeu? Então, isso que foi libertador nesse lugar. E é muito louco, porque a gente falando dessa velocidade de tempo, né? Eu já acho um grande absurdo a gente ter que escolher a nossa profissão com 16, 17 anos, que o povo vai pra faculdade nessa idade, né? Tipo, você já tem que saber o que você quer. Tem gente que com 40 aí ainda tá procurando, né? Tipo, não sabe o que fazer. Ou trocando também, porque a gente muda no meio do caminho, né? Exato. E, por exemplo, no meu caso, eu tinha um sonho muito grande e na época a minha profissão nem existia. O que eu faço hoje, né? Eu vivo da internet, na época, quando eu tive que escolher, não existia ainda. E eu imagino tanto, tem uns números muito loucos, nem sei se você tem eles aí, que a quantidade, a porcentagem das profissões, né, para os bebês de hoje, elas não é muito alto esse número, eu não lembro de cabeça. Elas não existem ainda, são profissões que a gente ainda não conhece. Então, como é que a gente faz esse equilíbrio tentando sempre trazer para o analógico tudo, trazer para essa coisa da presença e dar esse tempo? Porque eu pensaria que a minha filha termina a escola e daí ela fica uns 2 anos ali estudando paixões, não sei. Fico pensando que é tudo muito cedo que eles têm que escolher, né? Eu concordo com isso e acho que a gente tem que... O desafio é esse equilíbrio, né? Por exemplo, a gente vive num mundo tecnológico. Agora, o que é o essencial para uma criança? É terra. É pôr o pé na terra, é ter contato com a natureza, é ela construir as coisas do jeitinho dela. O que é o ideal para uma criança? Não é uma sala cheia de brinquedo pronto, maravilhoso, coloridinho. É uma sala que tem caixa de papelão, garrafa PET. Garrafa, barbante, fita crepe, fita, pano, para ela criar, para ela inventar. Né? Quando eu entrego um presente para uma criança estruturado, ele já direciona. Agora, quando eu entrego possibilidades infinitas, aí ela vai criar, ela vai inventar, ela vai me mostrar a que veio. Isso é muito poético isso, né? Mas o que é essencial? É conexão com mãe e pai, que é o nosso tempo, e aí é o nosso tempo real, né? Qual é o meu tempo real com os meus filhos? Que nesse tempo real, se eu tenho meia hora, 1 hora, o ideal é muito tempo de muita qualidade, mas se na minha vida real hoje, que transborda hoje, eu tenho 1 hora, 2 horas, que essa 1 hora, 2 horas eu não esteja, eu estou procurando meu celular aqui, eu não esteja com o celular na mão, eu coloque ele no modo avião para sentar, para olhar para o meu filho. As pessoas não se olham mais para encostar, para sentir o cheiro, né? Eu tenho dito que o que salva uma criança emocionalmente, e eu trabalho com crianças adoecidas emocionalmente, são as receitas lá das nossas avós, que é o cheiro, é o toque físico, é o alimento de verdade natural, é eu ir para pôr o pezinho na grama, na terra, é brincar de faz de conta, é a gente sair desse nosso looping de adulto que performa, né? A gente entra nesse lugar, eu preciso performar, eu preciso ler tantos livros, eu preciso ser a mãe maravilhosa, e ainda vou postar para todo mundo ver, e eu preciso trabalhar, fazer dinheiro, mas os nossos filhos só precisam que a gente olhe para eles. Sim. Eles só precisam, mamãe, que você coloca no colo,
que você brinque junto. E brincar junto não é eu ter que ser a polícia, o ladrão, ou brincar de mamãe e filhinha. É eu degustar o meu filho de uma forma gostosa. Eu posso brincar sentada no chão sem nada em volta. O brincar pode ser ele mexendo na minha mão. O brincar pode ser a gente sentadinho na varanda, olhando a nuvem ali, comentando, olha aquela nuvem, parece um dinossauro. Faz isso. O brincar, ele transcende essa visão hoje deturpada de que eu preciso de um brinquedo e ele tem que ter um enredo ali estruturado. Eu posso brincar com um papelzinho. Aí eu volto para nós adultos hoje, né? Que somos interrompidos e atravessados no celular o tempo inteiro, porque ou faz o que vocês falaram, de bota, desliga e bota longe, ou aquela mãe tá ali vendo a nuvem, e aí vai apitar, e aí é um negócio de trabalho, que até que a gente tem essa coisa da urgência na gente também, e às vezes pode ser que seja urgente, né? Sim. Porque pode ser que você precise fazer aquele dinheiro naquela hora, por exemplo. Eu queria saber da Carol, se 13 anos depois, hoje acho que as pessoas têm muito mais possibilidade de te interromper no seu celular durante o dia, né? E hoje também você tem, né, suas empresas, suas coisas todas, sua marca. Você se sente uma mãe muito diferente? Tem a maturidade, né? Isso é inevitável, me pergunta meio... Mas assim, pensando na tecnologia interrompendo isso... Não, entendi. E nas crianças, o reflexo nas crianças teve mais de 13 velho, anos eu imagino depois. que nem tinha. Tinha celular, óbvio, mas... Era o quê? Eu nem lembro direito, Bip? gente. Não, tinha um iPhone já. Tinha iPhone já? Era um, eu acho. Né? Mas, Não, porque ele tá no 17, né? E ele vai fazer 18 agora. Mas eu lembro que, assim, o Luca, eu fazia 1000 coisas. Eu nunca, assim, mesmo que eu não tinha minha empresa, eu tinha projeto, eu tinha não sei o quê, eu sempre inventei coisa para fazer. Mas não era como é hoje. Porque eu não tinha um escritório para ir, eu não tinha um monte de gente que dependia de mim, as famílias que trabalham e dependem de mim. Então, hoje eu tenho muita responsabilidade no trabalho, como eu não tinha naquela época. Também eu tinha 20 anos, né? E eu lembro que eu ficava muito com o Luca. Eu tinha uma cuidadora, assim, que ajudava, não era babá como eu tenho hoje, que ficava direto. A Dadá, que veio quando a Bela nasceu, que me ajudou muito com os dois, mas o Lucas já tinha 3 anos. Então, esses 3 primeiros dele, eu fiquei muito com ele. E aí, quando a Bela nasceu, eu lembro que eu, como mãe, né, de 2, naquela época, eu falava assim, eu vou ficar com ele. E aí eu fico com ela, eu amamento ela escondido dele, para ele não ficar com ciúme, porque eu sou a primeira filha, então eu não queria meu filho com ciúme do segundo. E aí eu amamentava escondido, aí eu ia ficar com ele. Então eu só ficava com ele. A minha vida era ficar com ele para ele não ter ciúme, porque na minha cabeça eu achava que ele ia ter. Até que, enfim, aí foi, aos pouquinhos eles foram se encontrando mais, crescendo, e aí eu lembro que eu ficava assim, me dividindo entre um e outro, aí o Luca ia para a escola, aí eu ficava com a Isabela, então a vida era calcular que horas que eu ia poder ficar com cada um. E hoje, eu não tenho oportunidade de calcular tanto, porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho que ir, eu tenho escritório, eu tenho quase bater ponto, né? Mesmo quando é a nossa empresa, acho que a gente bate mais ponto que todo mundo. E aí, você tem que, assim, tem a interferência do celular, tem os outros filhos, mas os meus momentos que eu descobri para ter com o Rafael, por exemplo, eu tenho sagrado o momento de chegar em casa e pôr ele, dar banho nele, pôr ele para dormir, brincar com ele, contar a história, ler o livro, contar o que eu fiz. Sabe, esse momento é sagrado, assim, acho que em um ano, sem brincadeira, assim, acho que 20 noites eu não pus ele para dormir. Porque realmente eu me esforço muito, eu nego trabalho, eu nego jantar, eu também. É um absurdo às vezes, mas assim, eu falo, eu preciso, e talvez ele precise também, mas eu entendo que eu preciso. Para me sentir uma mãe em ordem e que eu tô dando meu tempo para ele, eu preciso desse momento. E esse momento é assim, muitas vezes o Luca e a Bela nem estão ainda, ou estão, sei lá, tomando banho, fazendo alguma coisa, então é o meu momento com ele, eu largo o meu celular, quem me chama entre 6 e 8 não vai me encontra. Receber resposta. E de manhã, esse momento da madrugada sempre foi muito difícil, mas hoje não tem mais, né? Ele dorme, graças a Deus, a noite inteira, mas ele acorda cedo, a hora que ele acorda, muitas épocas assim que eu estava muito cansada, a babá ia. Hoje em dia, eu que vou. Assim, eu quero que quando ele acorde, ele saiba que a mãe tá lá. Sabe, eu acho que isso é muito rico, assim, e eu me arrependo de ter dormido muitas vezes, assim, porque eu acho que a hora que eles veem
que até fico emocionada. A hora que eles acordam e sabem assim, minha mãe tá aqui. Eu acho tão seguro para eles, sabe? Acho que é um esforço tão grande da gente, que às vezes é um esforço ser mãe. A gente se mata um pouquinho todo dia, a gente se entrega e eu acho que descobrir os momentos que são valiosos para você e para eles, né? Então, claro, um dia o pai vai também, um dia eu estava dentro do banho, um dia eu não sei o quê, um dia a babá foi e tá tudo bem. Acho que a maturidade da gente saber que quando não dá, tá tudo bem. Mas a responsabilidade de ter como um privilégio que você é a mãe e sim, muitas coisas vão depender de você e sim, você tem muito peso naquela criança. Outro dia minha mãe veio me falar alguma coisa, eu falei de mim, assim, você isso, aquilo. Falei, mãe, desculpa, você chegou primeiro. Você está reclamando que eu isso, eu aquilo, meu pai aquilo. Tipo, você escolheu meu pai te escolheu, vocês escolheram me ter, vocês me educaram. Então, assim, calma, sabe? Então, acho que um dia a Isabela falou isso pra mim. Em alguma briga, alguma discussão, ela soltou isso e aí eu trouxe pra minha mãe isso. E eu trouxe pra mim, eu falei, olha, quer saber? Começa em mim? Sim. Eu cheguei primeiro, eu sou mais velha, eu sou adulta, eu tenho mais maturidade, então eu vou tentar o meu melhor. E tem os dias que a gente não tá bem, que a gente tá cansado, semana ou um mês mais difícil, mas eu acho que encontrar esses momentos de se debruçar. Os meus filhos até hoje amam coceguinha. O Luca, às vezes ele me empurra assim na cama dele, mãe, tipo, você vê que ele quer esse resgate afetivo da memória do colo da mãe, do né? antigo, do que era antigamente. E eu dou para eles. Eu dou cafuné, eu falo eu te amo, eu beijo, igual eu faço no Rafa. O Luca, às vezes, até eu cobro ele de alguma coisa, tipo, Luca, vai tomar banho, Luca, não sei o quê. Mãe, você acha que eu sou o Rafa? Tipo, então ele quer, né? Eles querem aquele colo, mas ao mesmo tempo eles são grandes, eles não são aquele bebê. Não invade a minha vida, não vem mandar em mim com isso. Aí eu acho ótimo, às vezes, a Isabela outro dia, mas mãe, é que eu ainda tenho 14 anos. Eu falo, é só quando interessa. Você quando não interessa. tem 15? Agora porque sempre, mãe, eu tenho 15 anos. Calma, você vai fazer daqui a 2 meses. Tudo bem que a gente ainda já fala assim, quase 15 anos, né? Tenho 15 anos, mas calma. Então, legal, às vezes eu posso usar. Aí eles ficam assim. Não, meu filho já fala, ele fala, mas tá muito grande, não sei o que. Ele, na hora, ele já fala, não, eu sou o neném da mamãe. Não, eu sou o neném da mamãe, não quero crescer, mamãe, não quero crescer, mamãe, ele fala. Não, a Cora é menina grande o dia inteiro, é só ela querer um negócio que ela fala, eu sou sua bebezinha, você tem que cuidar de mim. Eu falei, é a bebezinha. Eles sabem, A gente tava lendo aqui um texto antes, no off, e eu tava pensando, gente, socorro, pelo amor de Deus, tá muito complexo. E a doutora já falou, calma, vou explicar um pouco tudo isso. Então, vou ler aqui para vocês. Habilidades do século XXI é um conjunto de competências que vai além do conhecimento escolar, tradicional, leitura, escrita, matemática, e inclui capacidades que permitem às crianças extrair sentido, adaptar-se a mudanças e resolver problemas complexos em um mundo dinâmico, globalizado e tecnológico. Aí tem uma lista aqui. Habilidades cognitivas e de aprendizagem, né? Pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade, raciocínio, habilidade de comunicação e colaboração, trabalho em equipe, empatia, interação social, habilidades digital e de informação, habilidades socioemocionais. Eu fiquei exausta por essas crianças. Eu já pensei, meu Deus, mas matemática e geografia já era tão mais fácil. Aí você falou, calma, eu vou simplificar. Simplifica pra gente. Você queria falar alguma coisa também? Não, eu ia dar uma sugestão, que é um pouco isso que você trouxe no começo, da convivência, do brincar na praça, tem um pouco de tudo isso, né? A frustração de roubarem um brinquedo dela, esse brincar ao ar livre pode entregar muitas dessas habilidades. Mas não né? todas. Claro que não, Eu amo uma frase do Bert Hellinger, que ele fala que o essencial é simples e ela está sempre à frente do meu radar. Espremendo o sumo disso aí que você traz, Tayla, o que me vem para trazer para vocês do ponto de vista da vida real cotidiana, para a gente não ficar numa linguagem muito acadêmica. Para onde eu tenho que olhar quando eu estou com um filhote? Eu falo filhote intencionalmente, porque somos mamíferos e filhote, eu preciso olhar para a Mel de 10, o Ian de 7, né? E você com 18, 14, 1 ano e 9. A gente precisa olhar como filhote, eles têm necessidades emocionais básicas. Mas para onde a gente olha? Primeiro eixo, nisso tudo que você traz, Tayla, autoestima. Eu preciso olhar para os meus filhos e tentar perceber
como é que ele tá, como é ele com ele mesmo, né? O que a Mel traz de si? O que o Ian traz de si? Porque tem criança que fala, mamãe, eu sou ruim, eu nunca faço nada certo, tá tudo errado, eu não consigo. São sinais de que a criança precisa de ajuda nesse grande eixo aí, que ele é soberano, que é da autoestima, o tanto que ela estima, gosta de ser quem ela é. E se eu vejo fragilidade nisso, eu preciso buscar ajuda. Qual é a ajuda? Eu vou intensificar o meu tempo de qualidade, a minha comunicação com essa criança para ela se fortalecer. Segundo grande eixo, socialização, que entra eu se colocar no lugar do outro, eu me expressar. Como que eu olho para a socialização? Do jeito simples. Meu filho tem amigos? Minha filha tem amigas? Quando está num espaço, na escola, numa festa, não é que tem que estar com 20 crianças ao redor, mas tem poucos e bons, né? É chamado para ir no aniversário. Agora eu estou numa idade dos meus filhos, da Mel, 10 anos, que tem a tal da festa do pijama, né? Que são 3 amigas, 4 amigas, 5. Ela é chamada ou nunca é, né? Quando eu estou num evento social, num espaço social, eu vejo ela interagindo, ela passando aperto, querendo conviver e não conseguindo. Meu filho é adolescente, ele sai, é um grande eixo. Se eu vejo, isso aqui eu preciso cuidar. E como que eu vou cuidar disso? É a relação comigo, eu vou precisar, às vezes, buscar uma psicoterapia mesmo, um fortalecimento emocional. E qual que é o outro grande eixo? É da produtividade. Meu filho está aprendendo? Ele está na escola? Ele está aprendendo? Se ele está na época da alfabetização, está conseguindo aprender a ler, a escrever no tempo dele, né? Ele está dando conta de fazer as tarefas que a escola traz? Só abrindo um parênteses, tem escolas que trazem tarefas absurdas, que eu questiono absurdamente, mas assim, o básico, né, o essencial daquela idade está sendo construído, eu estou vendo evolução, a escola me dá um retorno positivo ou um retorno de que tem evolução, né, de que ele está avançando. Eu vejo em casa o meu filho dando conta de coisas que ele não dava antes, coisas do cotidiano. Se a gente se ater a esses 3 grandes eixos, 3 grandes pilares, fica mais simples do que eu olhar para os meus filhos e pensar habilidade socioemocional, habilidade cognitiva. Aí eu vou engessar a educação de uma forma que não vai fluir, né? Então eu preciso ver, minha filha está feliz sendo quem ela é? Eu vejo o Ian se divertindo sendo quem ele é. Seria autoestima. Autoestima, socialização. E produtividade. Eu falo produtividade, produtividade. Aprendizagem e produtividade. Eu fazer as coisinhas do cotidiano e na escola. Está fluindo, está aprendendo? Ou está evoluindo, né? E está evoluindo. Produtividade, tá? Autoestima, socialização e produtividade. São 3 radares para a gente ficar atento, porque eu acho que é mais simples do que essa lista aí. Agora, tem uma ferramenta, né, vou chamar de ferramenta aqui, que eu acho que ela é soberana para a vida, que é a gente falar com os nossos filhos. É falar, é comunicar, é expressar. Né? Então, teve um desafio na escola, aí o filho conta. Filho, me conta, deixa eu escutar o que você viveu. Eu imagino como que você se sentiu, deve ter sido difícil. Porque um dia, por exemplo, o Ian chegou lá em casa, mamãe, hoje foi o pior dia da vida. Porque ninguém quis brincar da brincadeira que eu dei a ideia. Aí, o adulto normalmente fala, imagina, mas tem outra. Eu abri minha cadeirinha de praia e falei, não é legal viver isso, eu imagino que foi um dia difícil para você. Você quer falar um pouco do que você viveu, do que você sentiu? Agora, vamos pensar junto? Aí eu fecho a cadeirinha de praia. Vamos pensar junto? Se acontecer amanhã de novo, o que você pode fazer? Eu tenho algumas ideias, mas eu quero te escutar. Qual que é a sua ideia, mamãe? A minha ideia é você experimentar outra brincadeira também. Ou chamar um outro amigo, aí eu vou junto construindo. Né? Só nesse investimento de tempo para comunicar e para escutar, eu estou ajudando o meu filho a desenvolver, primeiro, autoestima total, porque minha mãe me escuta, ela me valida, ela me entende. E uma ancoragem muito legal a gente contar das nossas experiências quando criança. Eu lembro, filho, quando eu era criança, um dia eu fui para a escola, ninguém queria brincar comigo. Eu fiquei muito triste. Ele já faz assim, mamãe, você viveu isso? Vivi. Deu tudo certo, né? Difícil mesmo. Nesse dia foi difícil mesmo. E aí, mamãe, o que você fez? Eu fiquei super triste. E depois, sabe o que eu fiz? Eu vi que a Marina estava lá, eu chamei ela para brincar e ela quis brincar comigo. Então, a gente falar da nossa
humanidade. E nomear, né, os sentimentos, mesmo os que a gente não gosta de sentir, né? É tão bonito também eles irem entendendo, né? É abrir um espaço para isso. Eu não preciso ficar imersa nisso, mas eu gosto da metáfora da cadeirinha de praia. Vão sentar na dorzinha dele aqui, para mim pode ser uma bobagem, mas para ele é gigante. 2 amigos não quiseram brincar com ele, então eu estou desenvolvendo escuta, autoestima, habilidade, né, socioemocional, que é como eu me relaciono com o outro. Que a gente saiba priorizar no pouco tempo que a gente tiver com os nossos filhos, se for pouco, a escuta. A escuta desapressada. A gente tem uma tendência a falar. Então, assim, um exercício, né, um dever de casa. Minha avó falava, a gente tem uma boca e 2 ouvidos, não é à toa, né? Então, recorro a ela aqui, que a gente silencie e escute. Mamãe, não gostei disso. A gente tem um impulso de já falar, de já direcionar. Peraí, me fala um pouquinho mais disso aí. Deixa eu te escutar. E sair do nosso pedestal de adulto resolvido que sabe tudo, calçar a sandalinha da humildade, sentar e falar, deixa eu aprender com esse ser humaninho aqui, que ele já é pronto. E você sabe que se eu puder interromper, Claro. Eu tenho um exemplo muito legal da minha casa com essa coisa da escuta, porque eu tenho o Eduardo, meu marido, e o Luca. Eu brinco que os 2 são gêmeos, né? Porque eles são do mesmo dia, eles nasceram no mesmo dia. Um em 2008, o outro em 80. Então, até o final da data é girada, é muito engraçado. E os 2 são assim, você tem que escutar eles falando e você não pode fazer nada e você tem que olhar no olho deles. Então, os 2 são idênticos com isso. E aí eu falava, esses 2 eu vou te contar. E eles falam assim, quer contar a teoria da luz, quer ter a teoria do não sei o quê, quer contar assim, jogar a conversa fora. Principalmente meu marido, adora. Aí eu aprendi que eles não era suficiente quando eu ficava assim, sem celular, sem... Me conta mais. Eu tinha que fazer perguntas. Interagir. Que tivessem a ver para eles verem que eu estava curiosa. Que não era só um corpo automático. E que eu estava prestando atenção. Socorro. E eu comecei a aprender que isso é para tudo na vida. É linguagem de amor isso. É uma habilidade socioemocional. E eu não tinha. E eu falava Deus, assim, poxa, eu já estou dando tudo. O que mais que eles querem? Até que eu fui entendendo que era isso. Eu tinha que não só prestar atenção, porque eu estava às vezes prestando atenção, mas pode ser que minha cabeça já estava indo para algum lugar. Claro. Né? Porque você, vai ouvir nossa a história cabeça inteira, aí você já... Eu já tô pensando na lista do que mercado, legal. a farmácia que eu tenho que pedir. Mas que legal, né? Adorei, Não, você não prestou atenção, porque não é nada legal, não adorou, né? Então, a gente tem essa tendência. E aí eu comecei a perceber que se eu tivesse prestando atenção, eu ia ter pergunta. E aí eu comecei a focar em qual pergunta que eu ia fazer que fosse interessante para eles responderem. Aí começou a virar, e aí eu começo a fazer isso com todos, porque eu percebi que eu fazia muito isso. E é interesse no outro também, interesse. Né? E às vezes é uma história que você não tem interesse, porque é uma bobagem. Não é tipo algo preocupante, tipo, eu briguei com meu amigo. Às vezes eles querem contar uma bobagem mesmo. E é nesse momento que essa escuta dá fruto, dá resultado, sabe? Quando você realmente está curioso. E aonde que chega isso na criança, tá? O seu filhotinho tá lá te contando, sua filhotinha, a Mel e o Ian, a mamãe tá prestando atenção. Isso para a criança aciona. Eu sou visto, eu sou amado, eu pertenço. Vamos listar. É o grande eixo. Lista pra gente aí quais são os maiores fortalecedores aí da autoestima na criança, né? Qual o movimento que nós, mães, podemos fazer para além? Então, Carol já deu uma ferramenta maravilhosa. Que mais que a gente pode entregar na mão de quem está ouvindo? Então, vamos, né? O que a Carol traz aqui? É uma escuta interessada. Ativa. Ativa. E acho que é um exercício nosso mesmo de trabalhar o mindfulness com os nossos filhos. O que é mindfulness? É eu colocar toda a minha atenção. Às vezes eu vou ter 5 minutos, às vezes eu vou ter 10 minutos. Então, eu vou colocar toda a minha atenção, né? Eu vou prestar atenção no que ele está falando, eu vou fazer perguntas e, às vezes, a criança não está fazendo perguntas, porque é o seu filhotinho de 1 ano e 9. Mas ele te dá uma bolinha, aí você joga lá, ele vai e joga de novo, e aí tem mãe que fala, mas meu filho fica só jogando as coisas, como que eu faço para ele parar de jogar coisas? Eu falei, continua jogando, porque é uma comunicação, né? Então, você brincar junto... é uma forma
né? O tempo junto, a conversa, o toque físico. Algumas crianças são muito do toque físico, outras não são tanto, mas eu estar ali fisicamente presente. E sabe uma coisa que é importante quando a gente está brincando com os nossos filhos ou entregando algo? A gente jogar isso no ventilador, não colocar debaixo do tapete. O que significa? Falar. Filho, eu tô aqui com você, tá tão gostoso. Sabe eu narrar a história? Porque aí fica Registra, né? registrado para o filhote e para o nosso coração de mãe. Eu já percebi que para mim, quando eu falo, filho, ontem a mamãe não brincou com você porque eu estava muito cansada. Né? Eu não estava disponível, foi difícil, você ficou chateado. Mas hoje, que bom que a gente está aqui brincando só nós dois, olha que delícia. Aí, então, eu estou trazendo mais uma informação, né? Se eu pudesse dar se vocês pudessem sair daqui com uma mensagem, conversem genuinamente com os filhotes desde bebê, falar, trazer para a palavra, a honestidade emocional, né? Trazer para a palavra o desafio do filho, vem cá, vamos nomear. Trazer mais para a palavra. Então, se você está brincando, Carol, ou está escutando, né, o seu filho, nossa, filho, eu estou aqui prestando atenção no que você está falando, interessante isso, mas fala, eu estou prestando atenção no que você está falando e me veio uma coisa aqui. Aí se eu estou brincando, Mel, essa brincadeira tá legal, estou adorando brincar com você, porque a gente tem pouco tempo só nós duas. Olha que gostoso, só a mamãe e a filhinha agora, eu faço questão de registrar, de carimbar. É uma forma da criança se sentir vista, validada, amada. E não tem nada, tá, gente, mais soberano. Não tem estímulo que substitua o investimento afetivo de uma mãe e de um pai. A entrega emocional, o abastecimento emocional. E não tem atalho, né? Não tem atalho. É com o meu investimento de tempo, de olhar, de encostar, de brincar junto. E se eu posso lapidar isso, eu vou lapidar. Ian, eu tô aqui brincando com você, que gostoso, eu vou falar. E aí eu Faz olho o pra tempo ele. aumentar, né? Dá um valor maior. Eles falarem, nossa, ela não ficou um pouquinho e eu nem percebi, cadê esse momento? Não, ela ficou mesmo. E pode até ser que ele sinta pouquinho, porque filho sempre quer mais, né? Sempre. Vocês também percebem isso? A gente pode ficar 10 minutos, 30, 40, um dia. Mamãe, você não ficou nada comigo. Férias, 20 dias junto, final de semana, não adianta. Aí vamos supor que Sempre quer mais. Vamos supor, Carol, que você ficou 3 horas com seu filho. Ele fala, mamãe, você não ficou nada comigo. Aí o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Foi tão bom que você queria mais, passou rápido. O que ele está querendo dizer com isso? Que foi tão gostoso que passou muito rápido. Sim. Eu vou validar. Filho, foi tão gostoso, né? Porque para nós 3 horas, como assim, criatura? Eu te entreguei 3 horas do meu dia! Incansável, né? Mas assim, para ele quero mais, quero nunca mais. Nunca é suficiente. Nunca. Você teve a gente passou por isso aqui, né? Por isso que veio essa questão da qualidade, da quantidade, que a Thay, ela tinha essa culpa, ainda mais com os 2 pertinho, de nunca é suficiente, nunca é suficiente. Mas não, que eu tô vindo pra essa... Eu falei, mas nunca vai ser. Nunca vai ser. Se você não trabalhasse, se você se dedicasse ao maternar 24 horas, também não seria. E até a hora que você ia fazer um xixi, que não ia, né? Então, nunca vai ser. Então, eu acho que é muito mais a gente se apegar nas ferramentas de quanto a gente tá, né, para fazer... E fazer as pazes com a vida real que eu vivo. Com as possibilidades Cada um reais, tem a sua vida real, exato. tem o seu tempo, né? Eu preciso fazer as pazes com isso. Quadro novo na área, a hora do especialista, porque a gente adora um especialista, né, marida? A gente ama! E hoje a gente está com a Lívia Blanco, gerente da Wizard by Pearson, que é a maior escola de idiomas do país. A gente convidou a Lívia para falar um pouquinho sobre um tema que gera muitas dúvidas entre pais e responsáveis. Qual é o momento certo e a forma certa de aprender um novo idioma na infância? A gente quer muito saber, né? Porque a gente está sentindo de colocar nossas crianças, não é mesmo? Muito bem-vinda, A gente, Lívia. desde ontem, coincidência ou não, a gente estava falando sobre isso. Bem-vinda, Lívia. Agora eu quero saber quais os benefícios da criança aprender o inglês cedo. Muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui. E assim, a infância é a fase onde as crianças estão mais abertas ao aprendizado, né? E também elas são como esponjas, então elas aprendem com muita rapidez e naturalidade. Também tem uma questão cultural que no Brasil as pessoas têm muita vergonha de falar um novo idioma.
Então, quando a gente é mais novo, a gente não tem tanto essa barreira. Fora isso, o ensino ele é todo pensado para se adequar à idade das crianças. Então, é um ensino lúdico para que fique divertido aprender. E além das habilidades linguísticas, é muito legal aprender um novo idioma porque amplia a socialização, repertório cultural, habilidade socioemocional. E na Wizard, por exemplo, o inglês é pensado para cada fase da infância e a partir dos 3 anos a gente já tem o curso. Você trouxe isso que as aulas na Wizard são pensadas para cada etapa da vida, né? Cada fase da infância. Como é que é isso na prática? Porque fico curiosa. Eles aprendem brincando? Como que é? Então, a Wizard tem uma equipe pedagógica incrível, que realmente pensa o curso para cada faixa etária. E nós temos 3 faixas etárias, então tem crianças, adolescentes e adultos. E dentro do curso de crianças, a gente tem os livros de 3 até 10 anos de idade. E para elas, esse ensino é justamente muito lúdico e interativo. O foco do curso também é na compreensão auditiva. E a fala, ela vem como consequência, de uma forma natural, sem pressão. A gente também tem aulas temáticas para deixar tudo mais divertido. Então, tem a Cooking Class, onde eles aprendem inglês cozinhando. Tem uma aula que é a Picnic Class. Tem oficina de arte também. Fora isso, a partir dos 8 anos de idade, tem o Stab, que é um tablet interativo para as crianças, enfim, jogarem e aprenderem também inglês. Gente, posso falar uma coisa? O sonho da minha vida, se falasse assim, Tayla, o que você adoraria que seus pais tivessem feito por você na infância? Eu juro que Colocado em inglês. a primeira Eu também. coisa que me veio na cabeça foi o inglês. Eu fui entrar na primeira escola de inglês com 28 anos, foi muito difícil para mim. E então, quando os pais não falam inglês, como é que a família participa do processo? Porque eu sei que é muito importante a família, né, perceber como é que seu filho está progredindo. Essa é uma ótima pergunta, assim, só 5% da população fala inglês, segundo as pesquisas, e só 1% se considera fluente. Então, aparece bastante essa dúvida na escola, mas isso não impacta em nada. A gente tem uma equipe pedagógica maravilhosa que dá todo o suporte, oferece reuniões, boletins para você poder acompanhar, e a gente também tem uma sessão muito legal que chama Conheça o Seu Livro, em português, onde os pais conseguem ver tudo que os filhos vão aprender naquele livro, aquele ano. Também, a partir dos 6 anos, a gente tem sem custo uma avaliação internacional, justamente para acompanhar o progresso das crianças. Gente, que maravilhoso! Eu não tinha ideia, vocês estão tipo, eu não tinha ideia que o negócio era tão bem estruturado, aprendizado desde os 3 anos de idade e por toda a infância, porque realmente, gente, a gente vê muito adulto correndo atrás de aprender inglês, mas olha como faz diferença, tá aqui o depoimento da Tayla, né? O aprendizado desde a infância. A criança já cresce o quê? Fluente, enquanto tá se divertindo, tá brincando. Vou aprender muito com a Lívia aqui hoje. Eu quero agradecer a sua participação e deixar o @ da Wizard. Eu que agradeço, foi um prazer. Para quem quiser nos seguir, o nosso Instagram é @wizardbrasil.oficial. E eu quero aproveitar para fazer um convite, porque a gente está com uma promoção incrível. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Matriculando o seu filho, você ganha um livro, onde ele é o protagonista da história, e também a Wispen, que é a nossa caneta queridinha, que lê milhares de frases e palavras do livro para ajudar o seu filho na pronúncia. Bora aproveitar, Vou sair daqui papais. direto para esse @, então faz assim, mamãe e papai, dá uma olhada no QR Code ou no link da descrição e venha conhecer esse método. Você pode inclusive ganhar 4 aulas grátis, além da campanha Matricule e ganhe um livro em que o seu filho vai ser o personagem principal ao realizar a matrícula do seu filho em qualquer unidade Wizard. Tem uma pergunta aqui, que aí eu vou aproveitar e puxar o saque da mãe. Como ensinar responsabilidade digital e como os excessos das telas impactam habilidades sociais? Então, aproveitando essa pergunta, que não diretamente a você, a gente tem o nosso saque da mãe que tem uma nova lei sendo implantada agora a partir de março. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente do seu, né, do seu trabalho dessa nova lei, como isso é implantado na educação a partir de agora. Então, eu sou a Lilian, eu sou advogada e eu tenho uma empresa de educação digital que leva e capacita as escolas para trabalhar isso internamente e com as crianças e adolescentes. E o que vai mudar agora na legislação? A partir de março, 17 de março, entra em vigor o ECA Digital, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai protegê-la também no ambiente digital, porque a gente mudou a forma como a gente vive e se relaciona, a gente passa a ter crianças inseridas no mundo digital, crianças que usam dispositivos eletrônicos, a gente precisa protegê-las nisso e educá-las para isso. E a partir de agora a gente começa a trabalhar isso com as crianças. É um trabalho que eu já venho fazendo há mais de um ano, mas é um trabalho muito pontual. A gente precisou de uma política pública para entender a necessidade de preparar essas crianças e esses adolescentes. A gente conversou muito aqui sobre
os pais serem responsáveis, as mães serem responsáveis, mas a gente traz muito também da importância da sociedade como um todo. E o que é a sociedade como um todo? São os pais, são a escola e são os próprios alunos envolvidos nesse processo. E quando a gente fala de educação digital, a gente não fala de uma matéria a mais, de sobrecarregar a criança com conteúdo, com uma disciplina extra. É de ensinar isso transversal e transdisciplinarmente para as crianças. Por exemplo, dentro de uma aula de português, quando ele estiver aprendendo meios de comunicação, a gente vai inserir para ele a questão de e-mail. Como que a gente cria um e-mail, como faz uma senha segura. Aí a gente está falando de segurança digital, porque a educação digital vão ter vários pontos, né? Durante uma aula de história, a gente vai entender sobre infodemia, fake news, quais são os perigos, como que isso afeta a história do mundo, do Brasil, a nossa história atual, né? Como que isso vai impactar. E a gente chega até no ensino médio a abordar com as crianças e adolescentes um ponto que eu acho muito importante a gente, como mãe, aqui entender, que é ensinar a criança como que ela se comporta, e o adolescente principalmente, como que ele se comporta no ambiente digital. Deveres e responsabilidades e direitos no ambiente digital. O que isso significa? O que eu faço online, eu posso ser responsabilizado por isso? Se eu espalhar uma notícia da minha amiguinha no WhatsApp, o que acontece comigo? Nada, não vai acontecer nada. Eu sou responsável pelo que eu compartilho. Se eu invento uma mentira, se eu estiver sendo chantageada. Se eu estiver sendo chantageada. Então, assim, a gente ensina claramente para uma criança, para um adolescente, né? A gente fala criança porque é menor de 12 anos, mas basicamente adolescentes. Que hoje em dia a gente não pode negar mais a realidade. Os adolescentes se relacionam online. Adolescentes trocam fotos nuas online. Portar uma foto nua no seu celular de uma menor de idade é um crime no Brasil. A gente chega e fala isso para os pais, eles não sabem disso. E aí, o que acontece? Os alunos, eles respondem penalmente, né, vai equiparar, né, o crime, mas os pais respondem civilmente. Tem pai tendo que indenizar meninas vítimas, porque a maioria das vítimas são meninas, a gente precisa educá-las para isso, elas precisam entender o que elas podem compartilhar e, principalmente, a quem responsabilizar. A gente tem plataformas hoje que bloqueiam, fazem hash na foto. As meninas ficam desesperadas, não confiam na mãe para contar o que aconteceu, elas não sabem. Na escola, a gente está ensinando, olha, vazou uma foto sua, a primeira coisa que a gente faz é catalogar nessa plataforma aqui. Bloqueou um hash, todas as outras plataformas vão estar... a gente não consegue garantir que a foto suma, a gente tem que falar isso. Porque a gente não consegue apagar a foto que está salva no celular. Mas a divulgação dela em massa, a gente consegue bloquear. E isso precisa estar sendo levado, elas precisam estar aprendendo. E aí é um ponto também que a gente... porque é muito longo, mas eu acho muito importante a gente abordar isso. Porque a gente não está entendendo o tamanho do buraco de vulnerabilidade que uma criança e um adolescente acessa quando a gente dá um dispositivo eletrônico na mão dele. A gente começou a ter um debate muito grande agora com a questão do Roblox. A gente começou a levar isso para a mídia. A gente vai fazer um episódio. Faremos, já está marcado para a gente gravar sobre porque quando a gente os abusos tem contato online. Com as vítimas, é dilacerante. Assim, quando eu assisto os vídeos das vítimas, eu fiquei 3 noites sem dormir. Porque eu acordava sendo... Meninas de 9, de 10 anos sendo vítimas de violência online. Mutilado, e quando a gente fala isso... Automutilação. Parece assim, não, mas não tem como ter estupro virtual. Assim, por exemplo, é um tema pesadíssimo. Mas a gente precisa falar de educar para isso. Você fala, não tem como estar separado por uma tela. Tem como. Tem. Eles fazem amizade no jogo, eles não têm pressa, né? Os predadores, acho que já devem ter falado disso. Não, a gente vai falar, a gente vai ter um episódio inteirinho sobre isso. Vai aborda isso. Mas assim, é semanas. muito importante entender que existe um caminho. E esse caminho, ele não começa no agressivo. Esse caminho começa numa amizade online, num jogo. A criança acredita que ela realmente tem um amigo online. E depois desse amigo, ele vai evoluir para um namoro online. E a gente fala, namorinho de celular não tem problema, porque para um pai e para uma mãe, ela fala, ufa, tá namorando online, não vou ter que sair, não vai ter que encontrar, não vai acontecer nada. E aí ela passa a enviar fotos para eles, ela não tem essa educação mesmo, né, de saber o que pode compartilhar, o que não pode, acha que isso é normal, meninas muito novas. E depois, com essas fotos, eles conhecendo a rotina delas, eles chantagiam. E quando eu falo da importância da educação digital, a gente fala pais, famílias e escolas. Onde que os pais entram? Não é para culpar, mas é para eles entenderem a necessidade da atenção, a necessidade de estar disponível. Porque quando uma criança recebe um celular e um computador, um dispositivo eletrônico, na maioria das vezes ela é esquecida. Toma, é a sua nova babá. Eu não vou... E muitos pais têm a preocupação de controlar e de ter essa sensação de controle, e alguns ainda colocam aplicativos de controle parental. Existem esses aplicativos de controle parental, mas é muito importante a gente falar que essa criança não está protegida porque você colocou um controle parental. Ela vai proteger tempo de tela, aí a especialista vai poder falar do dano de exposição de longo tempo na tela. Existem mesmo vários danos de muito tempo. Mas o dano do risco de contato e conteúdo, você não consegue delegar.
Você tem que ser a mãe, o pai, o responsável por monitorar esse dispositivo eletrônico do seu filho. E aí, nessas conversas, é muito difícil a gente levar para os pais isso, porque eles recebem com uma recusa. Não, mas eu controlo, mas eu... E a gente fala, monitorar o celular do seu filho é um dever de cuidado, não é invasão de privacidade. Quando um filho comete uma violência online, por exemplo, e a polícia vem entrando dentro da casa para mandar de busca e apreensão do celular, e aí chega na casa, a mãe do adolescente fala assim, eu não sei a senha. Tem que entregar o computador, o celular, ela não sabe a senha do celular do filho dela. E aqui a gente imagina, né, no imaginário, que é sempre um menino, enfim, classe média alta aqui em São Paulo. A gente está tendo apartamentos 6 da manhã, vai ser apreendido e vai ver o que é que o filho tem. Pornografia infantil, o que é isso? Imagem de meninas. Podem ser nossas filhas no futuro, porque minha filha tem 2 anos. Mas, assim, é uma preocupação real. E isso vai começar a ser cada vez mais responsabilizado e a gente precisa educar essas crianças para o digital. E essa educação, ela não tem como sair se não for da nossa atenção, do nosso cuidado, assim. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que eu ouvi recentemente, mas eu reproduzo muito, que eu falo que a minha mãe me aplaudiu tão forte que eu nunca pude perceber quem não me aplaudia. E esses jovens, eles estão procurando aplausos nas redes sociais, na internet, porque eles não estão recebendo aplauso em casa. Então, eu acho que a gente precisa olhar para eles, a gente precisa levar isso como um dever de comunidade mesmo. Não só pai e mãe, mas a sociedade, a escola precisa inserir isso e precisa ensinar para eles como viver nesse mundo. Porque não adianta nada a gente pensar hoje em habilidades emocionais, em habilidades educativas, performar para o vestibular. Se a gente não trabalhar hoje a segurança no ambiente online, pode ser que esse futuro nem chegue. Esse futuro seja interrompido hoje por uma violência que essa criança foi solta num mundo aí perigoso. Queria aproveitar muito esse gancho, porque eu concordo, né? A gente está falando que a base né, a estrutura desse todo, né? Mas eu queria muito ouvir das duas, porque você tem um filho já de 18 anos, porque, assim, primeira infância é a base. Tudo bem, a gente já sabe que a primeira infância é extremamente importante para essa base. Vamos partir do ponto que a gente imaginou que essa mãe fez ali o que ela podia para essa base estar estabelecida. Mas a gente sabe que quando essa criança chega na pré-adolescência e adolescência, a referência não é mais a mamãe e o papai, por mais que isso seja importante para o resto da vida. Ela vai querer ser aplaudida, não quer mais ser aplaudida pela mamãe e pelo papai, ela quer ser aplaudida pelo coleguinha da escola, pelo menino que ela está apaixonada, pela turma, pela rarararara, né? Ou, hoje em dia, para além disso, a internet. Então, eu fico até arrepiada aqui, fico maluca com isso. Queria muito entender como foi para você, que eu imagino, o primeiro filho deve ter sido, obviamente, né? E vamos ver como é que como ele se tornou adolescente, quais foram as escolhas quando você começou dizendo, né? Tipo, hoje eu presto atenção o que funcionou, o que não funcionou, né? O que você acha que fez esse adolescente, quando ele foi partir para os outros aplausos, né? Tipo, procurar esse olhar no outro, o que você acha que funcionou, o que fortaleceu, como é que você trouxe de volta e, obviamente, você também do ponto profissional. Bom, com o Luca, assim, 18 anos atrás, era muito saudável 20 minutos de Baby Einstein, por exemplo. O que é Baby Einstein? É um videozinho que tem indicado. marionete, não é desenho, é o desenho Com estímulo. animado, Então, Luca todo dia, 3 meses, 20 minutos de Baby Einstein, cronometrando. Na época era indicado. Máximo, tipo, assim, vinha escrito, não tinha assim, eu tinha a coleção inteira do Baby Einstein, assim, meu filho vai ser Einstein, vai ser gênio, Tá no porque caminho, tá no eu tô caminho. estimulando com o Baby Einstein, mas brincadeiras à parte, outros estímulos também, mas eu vejo assim, que naquela época eu inseri tela, certo? Não tinha tanta conversa como hoje sobre malefícios das telas. Eu estou falando de tela TV. Sim. E assim, a gente cresceu vendo TV. A gente, na minha casa, assim, minha mãe era até bem contida. Minha mãe não assiste muita TV, assiste mais filme. Então, não assistia novela, não tinha nada disso na minha casa. Mas mesmo assim, eu assistia. Assistia filme, assistia sei lá o quê. Então, assim, se eu cresci com TV, os meus filhos podem crescer com TV, porque deu tudo certo, então vai dar tudo certo. E aí, o que eu vi? Telefone. Aí me separei, então tinha que dar telefone, porque daí eu falava com ele quando eu queria, não precisava depender de ninguém para me passar o telefone. Então, mais uma coisa para inserir o telefone até antes do que deveria. E hoje, assim, o Luca, graças a Deus, ele é um menino que vai bem na escola, tem muitos amigos, é super esportista, tá trilhando um caminho maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, assim,
a Deus, pai, mãe, e como a gente criou e que deu tudo certo, tá dando tudo certo. Mas claro, qualquer momento, né? E se acontece qualquer coisa? jogo E nunca se tá erra? ganho. Nunca O jogo tá. nunca tá ganho, Porque todo e se dia. ele manda? E se aconteceu? E se ele estava envolvido junto? E se não sei o quê? Então, E você tem essas conversas com é eles. isso que eu ia falar. Eu tenho essas conversas. Hoje, o Luca, eu não tenho a senha do celular dele. Eu tinha até 6 meses atrás o tempo de uso, e aí a gente combinou, eu, ele e o pai, que se ele atravessasse o uso para ficar mais tempo, que dá para ver no meu celular, né? Como administradoras, eu vejo lá o que eles estão usando, quanto tempo cada coisa. Então, tá bom, Lucas, se passar desse horário aqui, a gente insere, tá bom? Tá bom. Nunca passou. Então, assim, ele tem um controle, mas Ele já fez 18. ele vai fazer 18. Porque ele já é responsável, que ele é responsável 100%. Não, ele vai fazer 18, mas ele é um menino assim que o que a gente faz? Combinados. Então a gente vai testar. Como que vai funcionar isso? Ah, então você não quer dar a senha? A gente monitora. O da Bela eu ainda tenho, a gente ainda olha. Mas dá trabalho monitorar, porque você precisa ficar lá. Como é que você vai trabalhar, brincar, estimular e monitorar o celular, né? Você não está lá o tempo todo para monitorar o celular. Eles usam não só o celular, eles usam o computador na escola. Então, eles têm o celular embutido no computador. Por isso a necessidade da... Né? E não estão ainda, porque é muito rápido. Não, e as coisas, eu né? tenho uma amiga que foi chamada, os pais foram chamados na escola, são essas escolas que dão iPads para as crianças usarem, mas os iPads ficam na escola, eu acho. Sim. E daí que descobriram que só pode usar os aplicativos permitidos para o estudo. Aí descobriram que as crianças aprenderam a hackear, né? Nunca E ficavam vamos com dar o iPad e entrar em coisas que não eram para entrar, e aí os pais foram chamados e tal. Então, assim, é isso, né? A tecnologia está em todo lugar e eles são crianças aprendendo a hackear. Mas eu a gente sinto não sabe que nem Abrir desligar o um iPad. Esse Aliás, eu não sei desejo desligar da com ele. tela é algo que, assim, a gente não consegue se conter. Qualquer pessoa, a gente está gravando, senão a gente estaria mexendo no telefone. É desesperador. Então, porque a gente tem as coisas para fazer, ou a gente já está viciado naquele looping Viciado. de preciso resolver, preciso Não adianta responder. mais. Claro que eu acredito muito, e cada realidade é uma realidade. A gente sabe que a gente está falando de um Brasil muito plural, enfim, onde às vezes a tela é a única rede de apoio para essa mãe fazer a comida para essa criança. Então, enfim, mas eu realmente acredito que dentro de cada realidade, o quão possível, né, entregar a tela, né, o celular, né, assim, na mão da criança. Acho que, obviamente, todo mundo sabe que hoje em dia é o mais saudável, mas aí vai entrar na realidade de cada mãe. Rede social também, né, retardar aí o máximo possível. Sim. Mas a gente sabe que é impossível, não tem mais como não ter. O mundo é totalmente digital, né? A gente vai ter que se 100% adaptar, tudo né? é digital, não tem mais 100%. nada, assim. Então... o próprio aplicativo da escola, eu brigo muito com a escola, mas eu falo, gente, eu não sei mexer naquele aplicativo, eu preciso falar com vocês no WhatsApp. Não, dona Tayla, tem que assinar no aplicativo. Não sei, eu vou aí assinar. Não adianta eu vir aqui, dona Tayla. Eu não tenho o documento aqui, eu falo, eu não consigo! Então, assim, é uma coisa que tudo hoje em dia é digital, então realmente não dá para evitar. Mas queria muito que você falasse a partir do seu ponto de vista. Desse lugar ideal e vão, né, ancorar no real. O real é que é novo para nós, enquanto mães e pais, demais essa história de celular, de monitoramento. Sensacional o seu trabalho, quero conhecer. Incrível. É novo para nós, né? E aí, se a gente constrói, vamos lá para a primeira infância, tá? Uma educação em que a conversa, o diálogo é o pano de fundo. O meu filho vai crescer, minha filha vai crescer, não é que eles vão me contar tudo não, né? Não é que eu vou ser a grande referência, eu posso não ser. A gente tem que se preparar para isso. Mas que exista, né, essa prática de sentar junto para conversar sobre. Filho, olha só, o celular, isso aqui está posto. Na minha época não tinha. Eu não sei como é viver isso que você vive. Eu sei que é importante, é gostoso, eu também adoro o meu, também tenho dificuldade de desligar, mas a gente vai ter que construir isso juntos, né? Me mostra o que eu preciso conhecer o que o meu filho, se eu puder e conseguir, né? Me mostra por onde você passeia aqui, me mostra as ruas que você vai, os lugares que você passeia, porque isso aqui é mundo, né? Eu quero ver, quero conhecer. E, para além do monitoramento, tem uma estratégia que eu acho muito sensacional, que é que a nossa casa seja um lugar de ponto de encontro dos nossos filhos adolescentes, sabe? Eu acho que esse é algo importante. O que significa isso?
Vai ter um aniversário de um amigo? Filho, chama os seus 3 amigos para vir para cá antes, para passar um pedacinho da tarde aqui, eu levo vocês. Claro que eu estou falando de uma realidade que, né, se a gente puder ter próximo, para eu escutar quais são as conversas, não é ficar assim, né? Não é nesse lugar de investigativo, mas deixa eu ver quem são os amigos, deixa eu ver qual é a conversa. Minha amiga outro dia estava falando, eu tô assistindo uma série, aí ela falou o nome da série, eu não lembro. Uma coisa muito infantil assim, eu falei, hã? Ela falou, amiga, agora eu tenho um filho de 10 anos, eu tenho que assistir essas coisas para estar por dentro do assunto, puxando assunto com eles. Eu, gente, verdade. Isso significa, filho, eu me interesso pelo seu mundo. Né? Quando Carol fala que fica fazendo pergunta, ai, que preguiça desse assunto, então, aí faz pergunta, isso é importante para você é importante para mim. Se você é importante para mim, isso é importante para você, logo, isso é importante para mim. E eu vou precisar fazer um esforço por isso. Então, quando eu assisto a série que meu filho está assistindo, quando eu chamo os amigos, né? E eu posso pensar, nossa, que preguiça, 4 adolescentes aqui no sábado, era um dia que eu queria ficar sossegada, lendo, mas eu preciso entender esse universo, né? Eu não tenho respostas prontas, eu entendo que a gente vai aprender junto com os nossos filhos, né? E trazer para perto pode ser um caminho. Mas esse caminho que você falou da conversa, da comunicação que você bateu desde o início, eu acho que é o mais importante, porque assim, eu sei que meus filhos têm um caminho comigo, porque eles confiam em mim. E eles Tem sabem... um caminho aberto, né? Totalmente aberto. E eles sabem, assim, que eu não vou sair brigando de primeira, entendeu? Então, eles falam assim, eu vou contar para minha mãe, porque o Luca, outro dia, deu um problema com os amigos dele na escola, até relacionado a isso. A primeira coisa que ele fez, ele me ligou. Mãe, aconteceu uma coisa, eu preciso te contar. Pessoalmente. Falei, tá bom, pessoalmente. Esse é um sinal de que você está no caminho não, assim, lindo. A hora que ele me ligou, ele não ligou para mais ninguém, ele ligou para mim. Ele veio, eu pedi para buscar, porque eu não podia. Ele veio para o meu escritório e a gente fez uma reunião. Ele adora esse momento de, tipo, a sala da minha mãe é para mim. Eu larguei tudo. Me conta, o que aconteceu? Aí eu perguntei. Então, mas filho, você tem certeza? Mas você pode ser que você está envolvido? Aí eu sou dessas mães assim, que meus filhos não são santos. Então, eu sempre vou buscando assim, pode ser que tenha alguma coisa que ele não está me dizendo. Então, eu vou buscando. A hora que eu senti assim, realmente, tá tudo bem, porque... Então, tá bom, filho, eu vou te defender, eu vou te ajudar. Liguei pro pai, expliquei, aconteceu isso. Aí liga na escola. Então, tava tudo bem mesmo, realmente, graças a Deus, ele não tinha se envolvido. E não está envolvido, mas a gente fica o tempo inteiro nesse jogo de cintura, principalmente com filho adolescente. Então, a qualquer momento, eles podem não ter sido o causador de tal coisa, mas só de estar ali, teve um problema grave o ano passado, que, enfim, eles se animaram lá, pegaram uma prova, não sei o quê, não os meus filhos, né, da escola. E a primeira coisa foi, meu Deus, se os meus filhos estão juntos, eles são coniventes. Se tem alguém roubando e você está na porta do banco olhando se tem alguém ou não está, você está roubando junto. Então, assim, você estar presente com o grupo, você está na quadrilha. Então, explicar, trazer um pouco pro homicídio, pro roubo. Porque eles entendem assim, não posso roubar, não posso matar. Então, tá bom, o que você não pode fazer online também? É roubar e matar. Quase, então, né? Acho muito importante a gente, quando tá falando com mãe, com pai, a gente lembrar eles que eles podem combinar com os filhos. Já que você decidiu entregar um celular para o seu filho, um tablet, um computador, combinar regras de segurança básicas, assim. Então, já que você vai usar o seu celular, quais aplicativos estão liberados, você não pode entrar com o seu celular no banheiro, por exemplo. Eu acho que essa é uma regra que um pai e uma mãe têm que apresentar para um filho. A gente não passa pela nossa cabeça isso, mas acho que é uma regra que a gente tem que sempre lembrar. Não pode o celular no quarto, de noite. Não pode. Em hipótese nenhuma, uma criança ou adolescente pode dormir com o celular enquanto o pai está dormindo. Justamente quando acontecem os crimes... Exatamente. Os crimes, tá? Galerinha, fica ligada aí. O pai e a mãe tá dormindo tranquilo. Criança vai pro banheiro fazendo banheiro ou no quarto trancado. Computador não pode ficar virado para a parede. Ele tem que ficar virado para um ambiente em que passa um adulto, passa um responsável e vê o que ele está fazendo. Seu filho vai ter um WhatsApp, ele tem que entender que ele pode ser responsabilizado online por qualquer coisa que aconteça no grupo que ele está inserido. Mas eu não falei nada, eu não enviei nada. Se acontecer um crime ali dentro, e crime a gente pode falar de qualquer coisa, misoginia, racismo, homofobia, compartilhamento de imagens íntimas, tudo quem está naquele grupo vai ser responsabilizado. E acho que essas orientações, elas nunca foram dadas pra gente. A gente cresceu num ambiente virtual aprendendo, assim,
Até porque as leis tiveram que ser criadas para isso, estão ainda sendo criadas para E isso. por isso a gente né? precisa educar eles, tanto os pais quanto a escola, porque senão eles vão ficar soltos nisso e vão começar a ser responsabilizados por algo que eles não tinham noção do perigo. Eu escuto muito, até quando eu pensei nesse tema, a gente até foi para um outro caminho maravilhoso, porque a gente acaba voltando para essa base, que é a base de tudo, né? Para essa criança ser o melhor profissional, a melhor pessoa, enfim. Mas quando eu pensei nesse tema, é porque eu acho que eu até cheguei a comentar com você quando eu te mandei o convite. A gente sabe muito, a gente escuta muito falar que essa primeira infância também, né? É muito importante, para além da base, os estímulos que a gente dá para essa criança, né? Porque é uma fase que eles estão absolutamente absorvendo tudo, aprendendo tudo com muito mais facilidade. Né? Hoje, para a gente aprender alguma coisa, Deus, como é difícil, né? Então, a gente tem essa criança ali que é uma esponja, né? Aprende tudo muito rápido. Minha filha, olha, você fazendo que a gente jamais fará na mesma velocidade. O cérebrozinho tá ali, enfim, tudo que a gente fala uma vez, a criança aprende, repete, faz. Então, queria muito que você falasse desse lugar de estímulo, né? De quais formas a gente pode, para além da segurança, da conversa, do olhar, da educação mesmo, o que a gente pode e como pode estimular sem virar uma grande pressão, sem virar uma né, busca do sucesso, que não é esse lugar, mas esses estímulos importantes e fundamentais que a gente pode estar jogando nessa criança, nesse momento tão fértil deles, né? Sim. A primeira infância é um período aí, né, que existe uma neuroplasticidade muito avantajada, né? Eu falo que a criança está com as janelinhas todas abertas. Então, como que a gente estimula? Leitura de livros é sensacional, ler junto, né? Junto com a criança ali, para além do contato físico, emocional, que eu vou sempre bater nessa tecla porque ela é estruturante. Claro. Claro que os estímulos, eles são muito bem-vindos, né? De um esporte, às vezes alguma aula extracurricular são importantes também. Aprender línguas, aprender habilidades manuais, isso para a criança é importante, mas é fundamental que a criança de 6, qualquer criança, tá? Mas vamos falar pós-primeira infância, que exista na rotina dela tempo livre. Claro. O que é tempo livre? Tempo livre não é um tempo que ela está no tablet, no celular e na TV. Não. É um tempo para quê? Para ela ter tempo, para repetir a palavra mesmo, de elaborar e assimilar o vivido. Então, ela foi para a escola, já é um grande estímulo. Chega em casa, né, pode ter o almoço, descansar, fazer alguma aula especializada, depois vai ter o dever de casa, por exemplo, mas que ela tenha o tempo livre ali de mexer nas gavetinhas dela, de sentir o cheirinho sabe o cheiro de casa? De que ela chegue para nós e fale, mamãe, eu estou entediada. Toda vez que uma mãe e um pai me falam, Cecília, meu filho chega para mim e fala, estou entediado, isso me incomoda. E eu trago para esse pai, para essa mãe. Isso é maravilhoso. Da próxima vez que o seu filho falar, estou entediado, estou entediada, pode comemorar e você devolve para ele. Que bom, filho. Porque agora você vai criar, você vai inventar alguma coisa que não seja o direcionamento, tá? Então, o que eu acho que é o equilíbrio aqui, para trazer como uma referência? A escola, uma ou duas aulas especializadas, né? Um esporte eu acho que é importante, às vezes uma aula de línguas é importante, mas eu preciso olhar para a rotina do meu filho e ver se tem tempo livre. Se não tiver, essa criança vai começar a apresentar alguns comportamentos que vêm sendo equivocadamente confundidos como transtornos, né? Como problemas, como algo disfuncional. É a criança que fica mais desatenta. Às vezes, a desatenção de uma criança, quando eu vou lá fazer uma pesquisa rápida, me fala como é que é a semana dessa criança? Aí a mãe começa a falar, e o pai, segunda-feira é isso, eu canso só de escutar, né? Então, a desatenção, ela pode ter a ver com excesso de estímulo. Às vezes, crianças muito irritadas, opositoras, pode e normalmente tem a ver com ausência completa de tempo livre. Uma vez eu atendi uma criança de 7 anos, 7. Aí eu perguntei para ela, de que você gosta de brincar? Ela, não, Cecília, não brinco. Como que você não brinca? Não dá tempo. Por que não dá tempo? Não, porque não dá tempo. Aí ela começou a me contar. Sai de uma aula, vai para outra aula, vai para outra aula. Vai para outra aula, aí chega em casa, tem o dever de casa, né? Então, e
a família já chega ali com um pré-diagnóstico. Eu tô achando que isso aqui é aquele transtorno opositor. Eu falei, não tem nada de transtorno opositor. Vamos limpar essa rotina? Vamos entrar com conexão, com colo, com o brincar junto, com a escuta? Vamos diminuir estímulos e vamos deixar tempo livre? Aí a criança lindamente volta para o eixo dela emocional. Então, quando pensarem em estímulos, né, que sejam estímulos com muito critério e muito equilíbrio. Não é saudável para uma criança ter aula especializada todos os dias, não ter nenhum turno livre em casa. Né? Criança, a minha orientação é pelo menos 2 turnos, 2 tardes. Ela estuda de manhã, pelo menos 2 tardes. Em casa, off. Não, Cecília, mas o que eu vou fazer com essa criança em casa? Ela vai te mostrar. E aí vem, como é que eu vou entreter, distrair? Não é nosso papel entreter e distrair criança. A gente não é animador de festa, mas eu posso criar condições. Lá em casa eu tenho espaço na sala, minha sala, a decoração não é bonita, num grande pedaço dela, por quê? Tem caixa de papelão, fita crepe, barbante, fita, pano, e a hora que eu olho, tá lá o Ian e a Mel criando 1 milhão de coisas. Eu olho, não acho bonito esteticamente, mas eu entendo que ali tem coisa sendo criada. Coloco argila, coloco massinha, e a gente brinca que é um ateliê, um pequeno ateliê, né? E então que a gente também abra a possibilidade dessa criação. Estímulos com equilíbrio. Puxa. Agora a gente realmente extrapolou um pouco o tempo. Puxa. Carol, quer falar alguma coisa mais? Eu adorei estar aqui. Acho que foi um momento assim de olhar para dentro e acho que a boca mais perto do nosso ouvido é a nossa, né? Então, quando a gente fala muito para si também, para se escutar. Então, eu gosto de relembrar e falar assim, o que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo, e a forma, e a quantidade, a qualidade. Acho que essa tentativa de equilibrar tudo e sempre enxergar isso como algo maravilhoso. Que privilégio, porque acho que a maneira como que a gente enxerga, mas sabe, ninguém me ajuda, porque ninguém isso, porque ninguém aquilo, eu tô culpada, e aí tudo é ruim, e a gente vai entrando num buraco. E se a gente olha isso de uma outra forma, não é ser positiva, mas de verdade, existem formas de olhar as coisas, né? Perspectivas diferentes. Então, puxa, que bom que vai ser eu, que bom, vão ter dias bons, dias ruins, e vai dar tudo certo. E eu acho que assim, dei tela, não dei antes, não dei, fiquei, não fiquei. Tudo que aconteceu, aconteceu e tá tudo bem. Eu acredito muito, assim, que as coisas acontecem também, o que tem que acontecer, e eles vão se empoderar, se apropriar e usar isso num lado bom. Eu sempre converso com os meus filhos. As coisas não são do jeito que a gente gosta, muitas coisas acontecem que a gente não queria viver, mas vocês vão usar isso para fazer vocês ainda mais fortes, ainda melhores, e tá tudo bem. Então, assim, seja uma separação, seja a perda de alguém que a gente ama, seja um amiguinho que não brincou, tudo bem, filho, depois de abrir a cadeirinha, fechar a cadeirinha, aquilo aconteceu hoje, vão acontecer outras coisas que você não vai gostar e você vai aprender a lidar. Então, eu acho que um pouco disso tudo foi muito bom para mim também, então, só agradecer. Obrigada a todos, adorei estar aqui. A gente começou esse episódio procurando respostas muito objetivas. Quais habilidades vão importar no futuro? O que ensinar? Como preparar? E talvez o nosso maior aprendizado de hoje seja entender que não existe fórmula pronta, mas que existe presença, intenção, consciência. E eu acho que o que mais me tocou é perceber que, no fundo, as habilidades do século XXI não são tão diferentes das que sempre importaram. A diferença é o contexto. Isso traz uma responsabilidade enorme, mas também uma libertação. Porque a gente não precisa ser a mãe perfeita, não precisa ter todas as respostas, mas precisa estar disposta a aprender junto. Queria agradecer muito, Carol, Cecília, pela presença, por essa troca super rica. Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muita gente aí que acompanha. Nossa, obrigada também à nossa plateia maravilhosa, cheia de mulher linda. Tinha muita história para contar, mas a gente extrapolou o tempo. Mas obrigada pela generosidade de vocês estar aqui com a gente. E para todos que acompanham a gente, um beijo até semana que vem. Até semana que vem.